Hoje é 31 de dezembro de 2022. Um ano está indo embora, outro ano está chegando e temos a perspectiva de mudanças bastante consideráveis no processo evolutivo da humanidade. Todas as transformações, todos os fatos importantes que aconteceram em 2022 irão repercutir muito no processo evolutivo da humanidade. Temos a perspectiva de finalmente o fim da pandemia da Covid-19, mas também temos a consciência de que novas ondas dessa pandemia poderão surgir. Mas o despertar da humanidade em relação a todo esse processo, esse não irá se extinguir. Houve muita dor, houve muito desespero, mas houve também de parte da humanidade, na verdade de grande parte da humanidade, um despertar para uma consciência coletiva mais saudável, mais equilibrada. Se houver novas ondas da Covid, ou se houver uma nova pandemia, com certeza a humanidade estará preparada de forma a agir com equilíbrio, de buscar as soluções pensando no bem-estar maior da população. Houve a questão da ignorância, da alienação, do negacionismo, mas mesmo nesses momentos de grande dor, esse negacionismo deu voz, mostrou a cara daqueles espíritos que ainda têm muito que evoluir e que talvez, nesse contexto, pensando no processo da transição planetária, não ficarão mais aqui entre nós. Então, essa separação do joio do trigo, de uma certa maneira, assim, usando uma linguagem mais bíblica, se dá pelas questões morais. Isso vai ficar cada vez mais evidente. Então, qualquer que seja o grande conflito que venha a surgir no próximo ano ou nos próximos anos, porque penso eu, final de 2022, início de 2023, é um período de grande transformação. É o pontapé inicial que a gente pode pensar na questão das transformações que a gente tanto anseia, que a gente tanto leu, analisou e pensou. Ainda estamos em guerra, é verdade, na relação à Rússia e à Ucrânia, mas devemos agradecer pelo fato de esse conflito não ter se transformado na famosa Terceira Guerra Mundial. Poderia ter acontecido, quase aconteceu, porque a gama das superpotências envolvidas no conflito com certeza iria gerar, ou melhor dizendo, com certeza gerou a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. Mas a diplomacia, de alguma maneira, por exemplo, com as questões das sanções econômicas, foi algo inédito, algo novo, pelo menos nessa escalada. Foi o que arrefeceu a escalada da agressividade. Se pararmos para pensar, imagina todo o Ocidente batendo de frente contra uma superpotência como a Rússia, com um exército superpoderoso e com um arsenal nuclear com potencial de fazer grandes estragos no nosso planeta. A situação, como foi gerida por nações como os Estados Unidos, a Alemanha, a França, foi perfeita. As sanções econômicas foi realmente, com certeza, o melhor caminho. E toda a logística fornecida para a Ucrânia para se defender por debaixo dos panos, sem dar a cara ao enfrentamento com a Rússia, foi perfeito.
vidas foram ceifadas, vidas serão ceifadas ainda, sim, mas se pararmos para pensar, o estrago foi bem menor. Acredito que a guerra ainda vai durar mais tempo ao longo de 2023, mas penso eu que a Rússia não vai suportar por muito tempo. Putin, de alguma maneira, vai pagar o preço muito alto pela sua intervenção, pela sua invasão à Ucrânia. Não duvido se logo, até metade de 2023, ele não vai ser deposto do seu cargo, porque a pressão interna também dentro da Rússia vai ser muito forte, além da pressão externa das nações. Se pararmos para pensar no frigir dos ovos também, a invasão da Ucrânia em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia foi também um sinal de alerta para a China, porque a China também anseia há muito tempo pela tomada de Taiwan. E talvez, se pararmos para pensar, tudo o que aconteceu em relação à Ucrânia para a Rússia foi um sinal de alerta para a China. Imagina a China tendo que sofrer as mesmas consequências, as mesmas sanções econômicas que a Rússia está enfrentando. Porque a intenção da Rússia e da China, por exemplo, era criar uma nova ordem. Para criar uma nova ordem precisa ter uma nova moeda substituindo a moeda vigente, que seria o dólar, seria um poderio bélico muito mais forte, maior do que todas as outras, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, esse era o plano inicial, essa era a intenção de fazer com que a Rússia voltasse a ter o poder da antiga União Soviética, com o apoio da China, por exemplo. Então, se analisarmos bem esse conflito, Rússia-Ucrânia, apesar do peso das perdas das vidas, as consequências, tudo que gerou de desconforto para a Rússia também no que se diz respeito à imagem internacional, podemos pensar de forma mais aliviada que esse processo vai ter um desfecho mais brando do que seria em relação a uma terceira guerra mundial que levaria a humanidade para uma catástrofe. Partindo desse ponto, tendo essa visão, com toda a evolução que a humanidade conseguiu nesses últimos anos, nesse período pandemia, podemos ter esperança em relação à evolução da humanidade, porque não travamos uma terceira guerra mundial. Despertamos para um senso coletivo mais equilibrado em relação às questões que envolvem toda a humanidade. Aí frisamos a Covid. Comunidade internacional cada vez mais unida no que diz respeito à possibilidade de novas ditaduras surgirem. Pegamos o caso do Brasil, de tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos em relação às eleições, em relação às pós-eleições. Então, podemos ter, sim, uma visão melhor de um futuro. Para tanto, outras situações que podem acontecer, como as questões climáticas ou talvez uma nova pandemia que não seja a Covid, esses flagelos, por assim dizer, faz parte também do processo evolutivo. Nós vamos debater ao longo de 2023, esse vídeo que eu estou fazendo é o primeiro no final de 2022, e ao qual eu pretendo debater aqui, nesse processo, nesse canal, tudo o que diz respeito à evolução da humanidade. Sempre trazendo a visão espiritual em relação aos acontecimentos políticos, aos acontecimentos da ciência, trazendo a visão espiritual, uma explicação para que a gente possa entender e para que a gente possa agir no nosso campo mental de forma a colaborar
com a evolução do planeta, porque sim, cabe a cada um de nós, dentro do nosso campo mental, ajudar nesse processo evolutivo. Não vai haver uma transição planetária sem as mentes humanas encarnadas agindo com coerência nesse processo. Não vai ser a espiritualidade que vai colocar a mão na humanidade e as coisas vão mudar da noite para o dia. As transformações, elas vêm surgindo ao longo dos anos, ao longo das décadas. Eu costumo dizer que se a gente está reclamando hoje da evolução da humanidade, basta a gente olhar um pouquinho mais para trás, observar como era o planeta há 50, 60 anos atrás, há 100 anos atrás. Os conceitos eram outros, a sociedade era outra. Coisas que hoje nos chocam, no passado eram corriqueiras. E se hoje temos vozes, levantamos as vozes contra determinadas situações, é porque a sociedade evoluiu. E a humanidade despertou para que determinadas situações não sejam mais normais. Então, a nossa evolução está sendo muito mais firme no campo moral. E essa será a tônica daqui por diante. Meus irmãos, esse foi o primeiro vídeo. Como eu disse, seguirei o próximo ano falando sobre esse processo. E espero que vocês tenham gostado. Que a gente possa se ver com bastante frequência no próximo ano. Feliz 2023 a todos. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Grande abraço.